Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com a nossa querida Marilu Montenegro, ela que é psicoterapeuta, tem um trabalho maravilhoso, nossa amiga há muito tempo nessa energia, na caminhada espiritual, representa o Brasil em vários eventos nacionais e internacionais. Ela vai falar qual é o grande desafio atual, uma reflexão a partir dos estudos do Jung e a lente dos arquétipos que espelham o agora e proporcionam mais saúde e mais lucidez, que é tudo que nós precisamos, né? Quando nós nos apropriamos desse conhecimento, podemos ter uma nova forma de viver mais saudável, lúcida e consciente. Qual é o desafio desse momento de transição planetária em nossas vidas? Vamos aguardar a querida Marilu Montenegro. Ela é professora de português do Foreign Service Institute na Embaixada Americana do Rio de Janeiro por 21 anos. Professora de pós-graduação, psicologia, psicanálise e psicopedagogia da Universidade Gama Filho, Faculdade de Educação Instituto Isabel e Unicarioca, de 90 a 2006. Pesquisadora do Núcleo de Estudos sobre a Mulher e do Núcleo de Psicopedagogia da PUC no Rio de Janeiro. Palestrante em diversas cidades do Brasil e do exterior. Conselheira do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher no Rio de Janeiro, psicóloga clínica desde 88, fundadora do Espaço Aprender a Conviver desde 95 e terapeuta metafísica. Então vamos aguardar aí a nossa querida Marilu Montenegro entrar para que a gente possa começar o nosso bate-papo nessa quarta-feira, graças a Deus, mais quentinha aqui em São Paulo, apesar do vento tá bem gelado, afinal é inverno, né, família Pax? E aí que a gente tem que lidar com todas as estações que se apresentam. Vamos aqui convidar a querida Marilu Montenegro para que a gente possa bater um super papo. Ei, bem-vinda! Tá boa, querida? Olá, Carmen, tudo bom? Tudo ótimo, e Vamos ver você? vamos ver se dessa vez agora eu encaixo, Tá né? ótimo, tá excelente. Não mexe em nada, só fala. Ai, ai, como é que você tá nessa vibe aí que a gente tá lutando a beça, né? É, correria, né? Eu tô correndo, que nem uma maluquete, mas tô feliz. Enquanto tem É, saúde, trabalho, cachorro, vida, tá tudo acontecendo, isso é verdade, é isso mesmo. né? Esse tema aí que a gente está falando é um tema bastante, vamos dizer assim, não só atual, como também bastante importante da gente conversar, né? Sim, Então, claro. eu não sei se você quer me fazer perguntas, como é que eu Não, quero vai falar? falando aí o que você sente, e aí as pessoas que tiverem alguma pergunta podem dizer. Olha, escreveram que você faz um trabalho incrível no livro do conhecimento. É verdade, não sei se é incrível, mas é um trabalho bastante profícuo, né, que já começou desde 5 anos atrás, e com isso a gente está trabalhando o planeta, né, está trabalhando para a melhoria da situação mundial, né, na energia de ômega, e que foi mais ou menos o que eu falei da outra vez, né, com você. Uhum. Mas o que nós estamos precisando agora, eu acho, aqui, principalmente no Brasil, é dessa força e desse entendimento, dessa consciência, não só consciência crística, como também uma consciência interna de cada um de nós. E eu tenho que me lembrar muito do psicanalista que, para mim, é o mestre, né? É o Jung. Né? O Jung, ele, apesar de ter sido do século passado, mas ele está mais do que atual. Né? Ele Sim. saiu em 61, foi embora, né? Mas mesmo assim ele descobriu o que seria um inconsciente coletivo nosso e que agora a gente está vendo assim estampado, né, com a internet. Quer dizer, né? Porque ele percebeu exatamente essa integração, né, da comunicação entre os povos, porque como ele viajou muito, ele fez várias pesquisas com os maias, né, com a África, e com a Europa, né? Apesar dele ser suíço, ele teve uma atuação muito forte a nível espiritual do pai, e com isso ele também pôde abrir o conhecimento dele e ultrapassar
o nosso consciente individual, que foi quando Freud começou a trabalhar na psicanálise. Mas eu acho que esses arquétipos, como ele chamou, eles estão tão atuais que a gente tem que falar um pouquinho deles, entende? Lógico. E o momento nosso, que eu diria, é um arquétipo do órfão, né? Do órfão. Porque nós estamos ainda num momento em que a gente tem que começar a despertar para um monte de coisa e a maioria dessas coisas está dentro de nós, né? Como se a gente precisasse fazer um mergulho dentro de nós para poder encontrar o nosso caminho. E quando o Jung começou a falar do órfão, ele não começou a falar da criança só, né? Ele falou do adulto está nessa orfandade que a gente está hoje, porque as pessoas que não estão, pelo menos, buscando a espiritualidade, elas estão se sentindo muito depressivas, muito perdidas, né? Muito paralisadas, né? Então, essa orfandade do momento é um momento bastante importante para a gente caminhar, né? A gente começar aí a fazer coisas como nós estamos aí lutando, fazendo, né? Eu estou aqui há 2 anos atendendo em casa, agora estou pretendendo voltar para o consultório, mas ainda não dá para fazer assim, né? E aí no São Paulo eu acredito que a situação esteja igual, né? Mais Sim, ou tá igual. menos. Eu estou querendo que você me pergunte mais, porque também não quero ficar aqui magistra dixi, né? Não, fica à disposição. Primeiro, foi ótimo a gente conversar, acho que é um mês atrás, um pouco mais de um mês, né? Se você mencionou os códigos dos arturianos, o trabalho todo de cura e de energia. E hoje a gente vai falar justamente sobre o grande desafio, né, que nós todos estamos passando. Porque essa pandemia colocou cada um de frente aonde aperta mesmo o calo, né? Tá todo mundo sendo desafiado nos seus limites, para que possa Exatamente. ter paciência, reaprender a caminhar, remanejar as frequências, as irradiações, o processo daquilo que quer viver daqui para frente. Eu acredito num mundo melhor, apesar de muita gente hoje ainda olhar para o outro lado. Eu Não, sinto que nós melhoramos um pouco como humanidade. O que você sente nesse momento de pandemia? eu Né? acredito exatamente que essa orfandade que eu estou falando aqui, ela vai levar a um movimento interno muito forte, que é exatamente o outro arquétipo, né, que ele falou, que é o guerreiro. Quer dizer, nós estamos, nesse momento, trabalhando esse guerreiro interno para não paralisar, para não desistir. Porque a gente Sim. sabe que nós temos um caminho, né, espiritual, e esse caminho espiritual ele leva ou para lugares, vamos dizer, do plano espiritual mais elevados, ou então nós vamos ficar assim numa situação bem complicada que, segundo o pessoal aí que está ligado ao cosmo, está dizendo que a gente pode ir para um outro planeta pior. Eu não acredito que a gente vai chegar a tal Não, situação, nem eu. mas eu acredito sim que nós vamos precisar bastante desse guerreiro, que é para poder despertar conscientemente para tudo aquilo que a gente precisa despertar dentro de nós. Porque o que está acontecendo agora, né, Carmen, que a gente, antigamente, nós depositávamos muito no outro Sim, é as verdade. nossas expectativas, né? A Sim. gente depositava uma crença no outro, a gente buscava esses conhecimentos no outro, e agora chegou um momento que a gente parece que tem um espelho, né, na Sim. frente da gente. E esse espelho é exatamente olhar para dentro da gente mesmo, né? Então, trabalhar esse guerreiro é exatamente ultrapassar a nossa jornada, chegando a um ponto que seria, vamos dizer assim, o nirvana dentro de nós, que é a libertação interna. E daí criar, né? Criar dentro da gente
o nosso universo e conseguir caminhar com ele. Porque a expectativa está difícil, quer dizer, são muitos desafios. E nesse criar, a gente precisa também perder outras coisas, né? Sim, Porque é verdade. perder, descobrir outras e conseguir fazer conosco uma liderança importante, que é a liderança exatamente nossa, interna, de chegar ao que o Jung chamava, que é o sábio, o mago, mas não é o mago aquele que faz magia, é o mago que está com ele mesmo, fora da negatividade, fora da paralisação, e que encontra dentro dele essa libertação. Então, eu acho que esse momento que a gente está vivendo é um momento precioso em um aspecto, né? E um momento também desafiador, quer dizer, essa liderança interna que a gente precisa ter para criar outros universos, né? De trabalho, de realização. Então, é importante essa lembrança, né, desse grande mestre aí que a gente está trabalhando com ele. E aqui no Rio, nós estamos trabalhando também no consultório com outras técnicas, né? Então, cromado, que é um trabalho de cura muito importante, e estou trabalhando com as câmeras também arturianas, que eu falei outro dia, que é um momento assim em que a gente pode acreditar numa nova medicina, né? De uma nova possibilidade de cura. Isso realmente vai fazer com que uma transformação da sociedade aconteça, né? Sim, é verdade. A Fernanda está perguntando como é que você pode ajudar um jovem a sair da dependência das redes sociais, posto que a pandemia levou a essa dependência das redes sociais. E aí? E essa dependência, ela na realidade é uma fuga, né? Porque toda vez que a gente consegue colocar em algum aspecto fora da gente essa dependência, significa dizer que nós estamos fugindo da gente mesmo. Quer dizer, eles agora fizeram do celular, do computador, enfim, da internet, um instrumento onde ele não precisa conviver com o outro, porque conviver com o outro significa também conviver consigo. Sim. O que eu vejo é um momento onde toda essa, vamos dizer, não só a juventude, mas também processos internos que não foram resolvidos, saídas que não foram feitas com os pais, né? Diálogos que ficaram-se a desejar aí. Então, eu vejo isso assim muito importante e que os pais têm que começar nesse despertar e nessa busca interna para poder ajudar esse pessoal aí da universidade. Por exemplo, a universidade hoje, eu até fico contente de não estar presente na universidade mais, mas é uma pena. É uma pena porque a gente está vendo aí desafios imensos em toda a juventude e as saídas precisam ser internas. Elas precisam entrar no processo introspectivo, né? Claro, claro. Aí uma outra pessoa escreveu, pensei sobre a mídia social. Pensei nisso. Aqui em casa eu coloquei um esporte, curso e escola, e o celular só na hora de dormir. Não sei se estou errada. Não, eu acho que não está errado se na hora de dormir ele também não vê coisas que vão perturbar o inconsciente dele, porque a gente sabe que a transmissão de energia ela está sendo frequente, né? Nós estamos aí num patamar energético de uma qualidade bem desafiadora, para não dizer negativa, né? Porque o que está acontecendo é isso. Quer dizer, se por acaso ele consegue ficar o dia todo produzindo coisas para ele próprio,
é maravilhoso. Agora, se à noite ele acessa outros patamares, fica complicado mesmo, porque aí ele vai absorver o campo Não, eletromagnético que ela, está na à hora de nossa. dormir, ela tira o celular. Ela Tá escreveu. bom. Então, maravilha. Então, maravilha. E ele aceita? Se ele Deve aceita, aceitar. Vamos aguardar aí a resposta. Mas o mundo está tão dependente, né, dessas maquininhas todas, é uma coisa maluca, né? Quem diria, né? e até para nós é um grande desafio tudo isso, né? Porque você tem que ultrapassar outros padrões para poder entrar no social e conviver com as maquininhas. Quer dizer, é como se um mundo novo despertasse também para a geração mais madura, para É, entender mais como é que nós estamos indo, né? E daí ultrapassar esses obstáculos que é, são grandes problemas, não deixa de ser, né? O que mais que verdade, tem é aí de verdade. pergunta? Ó, então, ela escreveu a contragosto, aceita, ainda consigo porque é adolescente. O problema do adolescente que eu percebo hoje é o convívio com os outros adolescentes. Se você consegue despertar segurança nesse adolescente e fazer com que ele compreenda exatamente o que nós estamos passando, com bases emocionais e, ao mesmo tempo, estrutura de segurança. Por exemplo, eu atendi a coisa de uns 6 meses atrás, até o pessoal aí de São Paulo, era exatamente esse aspecto, né? Que a mãe estava tentando fazer o diálogo com o adolescente todo dia para que não se perdesse. E foi ótimo, porque, de fato, com a pandemia, ele ficou muito mais em contato com ela e com o pai, e eles puderam passar os valores que eles têm na realidade e que, Importante. exatamente, que deram uma estrutura de segurança para ele estar na escola convivendo com os outros. Porque Sim, senão é muito fácil, né, ser levado pelo que os outros falam, né? E sim. pelo que a magia que está acontecendo também na internet produz, né? Então Claro. é um momento desafiador para o adulto, né? Para aquele que é mais maduro, é um momento desafiador onde ele tem que buscar dentro dele uma realização pessoal, exatamente para ele conseguir fazer esse despertar consciente de uma vida cheia, pelo menos, de alegria, ou que tenha realmente um otimismo dentro deles. E no caso do adolescente, ele tem que passar isso para os adolescentes, para que eles também consigam receber em casa e ter estrutura dentro da escola e dentro da faculdade, se é que pode, entre aspas, né? Não ser levado por uma falácia, porque a gente sabe que há muitas falácias aí que estão Sim, derrotando os valores, os padrões sociais, né? Toda claro. essa, vamos dizer, essa gama de É, valores complicados que a gente está vivenciando. é verdade. A Fernanda escreveu que a partir dos 20 e poucos anos não funciona pôr na ginástica. É muita conversa, muito. Muita Verdade, conversa mesmo. é É o que você verdade. falou agora, né? Que essa pessoa teve os valores através dos pais e foi bom. É, aí uma outra pessoa escreveu: é difícil colocar rédea nos nossos amigos. São livres para fazer o que querem. Rédeas, eu acho que é difícil mesmo, né? Rédeas é quase impossível. O que a É. gente tem que colocar, talvez, sejam conversas, né? Onde Uhum. esse despertar da consciência possa ser discutido. Porque o que está acontecendo é que esse bombardeio de informações, onde há uma negatividade muito grande, as pessoas estão praticamente ligadas 24 horas do dia em coisas negativas. Quer dizer, você falar de espiritualidade é quase um nirvana, né? Porque é difícil.
né? Você conseguir ainda, mas é o que salva. Porque, de fato, se a gente não tem esse patamar dentro da gente, É da verdade. espiritualidade, e não é dogma, né, Carmen? Não, Sim, não estamos falando de dogma, não estamos falando de claro, religião, nós estamos falando claro. de algo que é muito para dentro da gente e que expande, né? No Sim, é bom verdade. sentido. É verdade. A Paula escreveu: a minha filha não suporta mais conviver com outros jovens. Está isolada e não tem mais amigos. Esse é outro problema, porque nesse caso aí, eu acho que ela tem que conversar muito. Se a mãe está consciente de todos os valores que ela tem, e o pai também, ou pessoas da família que ela possa conviver, vai suprir. Mas, ao mesmo tempo, ela precisa realmente sair dela um pouco para não entrar num processo depressivo. Porque o que a gente está vendo hoje é, infelizmente, muitos adolescentes que estão nesse tipo, né, de introspecção, poderem cair numa depressão. Então, isso a gente não pode fazer, realmente não dá. Então, uma coisa que eu acho muito importante, que não pode deixar de fazer, é fazer esporte. Porque o corpo também ajuda a esse despertar. Quer dizer, Sim, o esporte, ele convive com outras pessoas, mesmo que ele não acredite naquilo que as outras pessoas falam, mas ele está convivendo, então ele está dentro da sociedade. Agora, o que é mais importante é dar estrutura básica para que eles tenham argumentos dentro deles, né, que possam esclarecer o grande valor da vida, porque a vida é um sim, grande valor, né? É um claro. presente maravilhoso que a gente tem que agradecer todo dia a todo o nosso corpo, a nossa mente, a tudo que a gente faz. Eu acho que esse convívio de agradecer com a espiritualidade é que dá força a gente, né, Carmen? Não Sim, tem a menor dúvida. é Essa verdade, é jornada, verdade. essa jornada da gente já tem um bom tempo aí, né? Que a gente É, percebe que a cada dia, né, é o alimento que vai trazer exatamente essa possibilidade da gente sobreviver e estar bem com a vida, né? é. Então, a Fernanda escreveu que falam que ela pirou, que ela está alienada porque ela está ligada e só pensa na religião agora. Mas eu não estou falando de religião, né? Eu estou falando porque tem uma diferença, né? Hoje a Sim. gente sabe aí que Espiritualidade, vamos falar da espiritualidade. Ela escreveu religião, mas na realidade o que ela quer dizer, acredito eu, que seja que ela está mais ligada nessa sintonia de fé, né? Uma energia que te dá uma força que sustenta através do sagrado, através da conexão com Deus. exatamente, exatamente aí. Mas nesse caso, se os pais convivem com ela e ao mesmo tempo eles têm dentro dele essa consciência do que está acontecendo e que a gente vai ter uma nova terra, né? Que a nova Sim, terra já está praticamente aí chegando e que é necessário que haja essa consciência planetária, e não só sim, é verdade. planetária, mas do convívio, porque qual é o nosso desafio? O nosso desafio é sair do egoísmo. Né? A gente sabe que, infelizmente, a gente trouxe isso dentro de nós séculos atrás, né? E que não mudamos muito desde Jesus, né? E nessa situação, Roma continua aqui, meio que conturbada ainda, vamos dizer, todo aquele aspecto da Roma antiga ainda está por aqui. Então, a gente precisa ter esses instrumentos. E uma coisa que eu acho muito importante que não está se fazendo, sabe, Carmen, é estudar história. História, ela explica um monte de coisa para a gente. E no caso do adolescente, eu acho que isso ficou muito esquecido na escola. História, geografia, entender o porquê de todo esse processo de transformação que a gente está passando na Terra, é subliminar, Sim, sabe? É o máximo que a gente pode dar para o adolescente e conviver com ele discutindo as histórias.
Porque a história está se repetindo aqui hoje de uma forma que a gente, entendendo tudo isso, a gente sabe que a mudança planetária ela tem que acontecer no nível energético, mas também não só coletivo, mas é individual. Né? Sim, É o momento que é a verdade. gente desperta, o planeta começa a despertar também. Né? Exato, exato. A Luísa escreveu, ela tem uma criança de 10 anos e mesmo que tente colocar limite, os amigos não têm limites. Tem criança da escola que liga aqui meia-noite e é difícil da filha dela ou filho dela entender. Aí o caso seria ela procurar cada vez mais ficar junto desse filho, entende? Eu acho fundamental esse convívio dos pais e, infelizmente, como os pais também estão passando por esse processo depressivo, muitos deles acabam esquecendo os filhos. E uma das coisas que eu fico assim extasiada é botar uma criança que às vezes tem 2 anos já em frente a uma televisão para ver desenho animado. Entende? Ela pode ver desenho animado, que é uma beleza, uma gracinha, mas não vai ficar o dia inteiro vendo desenho animado. Então, esse processo de criatividade, de trabalhar o inconsciente da criança, é fundamental, porque isso vai ser a estrutura básica para ela se libertar também dos amigos da escola. Porque a escola está muito, muito atrapalhada, vamos dizer, para não usar outro termo. Né? A escola está perdida. Perdida, é o que eu ia falar. Não, A mas é a verdade, né? Essa pandemia chacoalhou todas as pessoas em todos os níveis da sociedade, todas as estruturas caíram. E agora a gente está reconstruindo os novos valores, que na realidade são os mesmos valores, mas é que nós, como humanidade, estávamos distantes, né, dos valores reais. A gente estava muito no ego-personalidade, no mundo da dualidade, da comparação, da competição, Exatamente. e acabamos nos esquecendo desse caminho da autorrealização, do autoconhecimento. Mas eu acredito que quem tem criança, adolescente, está tendo muito mais trabalho, né, porque já é complicado você educar alguém nos modelitos antes de 2019, né? Antes do término de 2019, quando começou a pandemia. Durante a pandemia, você vê, muitas crianças ficavam em casa, né? E aí, tem pais que não têm paciência, não estão acostumados, ou avós, ou tios, ou etc. Enfim, cada um é um caso, cada história é uma história, e agora as coisas melhoraram, graças a Deus, muita gente vacinou, a energia diminuiu, mas ainda não curou completamente essa pandemia. Esse a gente tem que ter consciência. E uma coisa que a gente fala, mas às vezes fala para fora, mas não fala para dentro, é a fraternidade. Esse Sim, vai ser o ponto, esse vai ser é exatamente verdade, o viés que vai modificar a nossa é sociedade. verdade. Você vê a Califórnia, né? Quer dizer, você conhece tanto como eu. Amo. É triste a gente ver a Califórnia. É muito triste a gente olhar e ver os Estados Unidos, né, completamente deturpado em todos os valores. E isso eu me lembro muito bem que no início, assim, 92, 93, eu comecei a perceber, como eu ia muito para o norte da Califórnia, eu comecei a perceber a quebra dos valores da família. Quer dizer, Sim, aí começou o processo já de degradação. Quer dizer, quando sim. você... Eu não sou adepta completamente a essas situações limites, não é nada disso, muito pelo contrário, mas eu acho que a família é uma estrutura que vai dar, até você chegar a uma universidade, a sua formação básica para você conviver com o mundo, com o mundo de Claro, uma maneira saudável, né? claro. Então, o que ficou faltando exatamente foi isso, que foi É. também um momento que a internet começou a Foi, aumentar cada vez mais. Eu me lembro é verdade. final da Mas olha, década de não é só a 90. Califórnia, né? Eu fiz o segundo colegial com 16 anos em Borden, em 77, em Indiana, no estado de Indiana. E a família americana, e mesmo todo o pessoal da escola, eles, tipo, enxotavam a criançada fora de casa depois dos 18, literalmente, para ir procurar o seu caminho, para ir morar na faculdade, para arrumar um emprego, porque eles já tinham feito a parte deles.
sendo que nos Estados Unidos, para quem não sabe, o transporte, a alimentação e a educação dos 7 aos 18 anos é gratuito. E o diretor da escola liga quando a criança falta para saber por que a criança não foi para a escola. E você vai para a escola tipo 15 para 7, 7 da manhã e volta para casa 6 da noite, 6 da tarde. Tem lição para o dia seguinte, que é para manter todo mundo ocupado, que é para não ir para droga, não ficar ninguém delinquente e não ficar pensando abobrinha e cometer atrocidades. Quer dizer, realmente as coisas mudaram, né? Mas a Califórnia é pioneira, eu acho que aquilo é um outro planeta, né? Eu adoro a energia daquele lugar, né? Eu morei em 97, eu morei um ano em Los Angeles, em 89 morei um ano em São Francisco, Deus me coloca lá com frequência, eu agradeço, adoro, apesar de nos últimos anos eu não ter ido também, não tem problema, estou sempre em contato com meus amigos que moram lá, recebo informação, etc. Mas o importante é a gente manter a cabeça lúcida, e, acima de tudo, com saúde mental, né? Que o problema hoje é a saúde mental, né, Marilu? Olha, escreveram aqui que antes da pandemia já tinha desestrutura na educação. Isso mesmo. E aí isso também mesmo. está aqui, uma outra pessoa escreveu, a geração de 70 e 80 foi criada sem muita opção, exceto os ricos. Não são os pais que, de fato, são decisórios para a criação do ser humano. Aí a Paula escreveu de novo. Além do que as escolas particulares prevalecem o lucro e a cobrança em cima dos alunos, para que tenham destaque e vantagens comerciais. A Fernanda, é complexo, pois se você não vê TV, você não tem o mesmo repertório que os amigos. Aí se isola, aí vem a depressão. Ó, o pessoal está participando, estou adorando, hein? Muito bom. Espera aí que eu perdi aqui se tem mais alguém que escreveu. Então, o lado bom é a autonomia do adolescente, dar autonomia para o adolescente. E aí também, como Tem mais você uma. disse... Pode falar, desculpe. Tem mais uma. Espera aí, deixa eu ver aqui. É complexo, aí se isola e depressão. Em casa, eu via TV e vivia em tensão se meu pai seria demitido, tão ruim quanto uma pandemia. Claro, somos problemáticos em casa, mas descrentes. Bom, é isso. O processo econômico, ele atuou, com certeza, em muita gente. Ninguém está falando ao contrário. Por exemplo, você está falando dos Estados Unidos, eu também estudei em Washington, tive intercâmbio com famílias americanas, mas o que eu percebo é exatamente essa quebra que houve de valores, ainda que eles saiam de casa com 17, 18 anos, quando existe, durante o tempo que eles estão com os pais, uma estrutura básica que dê a ele a força de lutar pela vida, isso consegue ultrapassar. Eu acho que o que ficou faltando foi exatamente nesse período em que os pais tiveram que mudar estruturas internas Sim. deles e olhar o mundo de outra forma, é que acabou também não ajudando muito aos filhos, né? Que é o que a gente está vendo hoje. E é interessante que uma das coisas que eu tenho visto é que as mães estão sendo, muitas vezes, desvalorizadas, né? Eu agora estou com um caso desse e ela é minha cliente e eu estou dizendo para ela, não deixe que seus filhos façam isso, porque você é mãe. Você tem seus valores, o pai está aí. Então, no momento que há troca desses papéis, aí vira bagunça, né? O negócio fica meio esquisito. E agora também isso só ocorre quando a gente faz um processo interno dentro de nós para buscar os nossos valores e separar aquilo que a gente quer, né, que os filhos sejam, e aquilo que a gente não quer que os filhos sejam. Agora, precisa haver autoridade, não autoritarismo. Claro. Eu sou totalmente contra autoritarismo. Mas a autoridade é importante. Se não há autoridade, não há valores, né? Não há uma estrutura básica que segure as coisas. Né? É verdade. Aí vem realmente a espiritualidade que tem que atuar. É a base, né? Quem não tem fé, não sei como é que está se virando. Ó, a Luísa escreveu, eu entendo que a pandemia trouxe os recursos digitais para toda a família. Alunos aprendendo a usar Zoom, Meet e os pais também.
Aqui na minha casa, eu não estou conseguindo tirar isso dela. Acho que é a filha dela, né? Outra pessoa, sou da área pedagógica e temos várias realidades na sociedade. Aqueles que transferem para a escola a sua responsabilidade, Isso mesmo. e aí parou. Pois é. Isso daí era uma coisa que aqui no Rio, eu fui orientador educacional, né, no Colégio São Paulo, aqui na Vira Soto, então é a própria Zona Sul do Rio de Janeiro. E uma das coisas que eu mais me debatia, eu fazia curso para as mães e os pais, para colocar autoridade dentro da casa, né? Não autoritarismo, e explicar uma série de coisas. Porque também se eles foram reprimidos, se eles foram, vamos dizer, estavam perdidos na própria educação dos pais, é óbvio que isso é muito difícil para os filhos. Agora, a questão dos valores aí, para mim, é fundamental, sabe, Carmen? Eu acho que nós temos sim que mudar a sociedade dessa forma. E mudar a sociedade, no caso aí, é dizer assim, também eu não vou ficar no meu celular e no meu computador o dia inteiro e não dar atenção aos meus filhos. Então, eu acho que tem que dividir as metas aí, né? O tempo tem que ficar privilegiado para a relação humana, isso sim, que é ela que vai construir, inclusive, a segurança, né? que é o que eu estava falando antes, a questão da orfandade. Quer dizer, a orfandade não é só da criança, muito pelo contrário, é também do adulto. Então, é conseguir se estruturar na sua segurança interna, dos seus valores, e saber que aquilo que você está passando, né, para os seus filhos é o melhor, e que vai dar a ele amanhã ser um adulto consciente, né? Pelo menos com força, né? de lutar pelo dia a dia, que é o que a gente tem. Pois é. Eu quero te fazer uma pergunta. Você, como psicoterapeuta, você acredita que o brasileiro tem preguiça de pensar ou não quer assumir a responsabilidade perante as suas escolhas? Essa é uma grande pergunta. Eu acho que nós somos, eu vou falar porque nós somos brasileiros mesmo, né? Então, eu Sim, acho pois que é. a gente empurrou com a barriga uma série de coisas. Uma série. Então, vamos deixar para amanhã, vamos ficar na preguiça, não vamos participar de nada, não somos conscientes. Eu nunca consegui ser assim, né? Nem eu, graças a Deus. Minha mãe tinha um medo, eu era da PUC, né? Então, minha mãe tinha um medo tremendo, porque eu sempre fui de levantar bandeira, de tomar partido, eu sempre fui muito política, né? Então, nunca fui assim passiva. Então, isso já era meu. Então, o que ela podia fazer, ela controlava, mas nem tudo foi assim. Eu tinha a minha personalidade que sempre foi dessa forma. Agora, como eu sempre consegui ter valores e a escola sempre foi uma escola muito boa, então eu consegui também separar os campos, porque hoje eu acho que isso não é para todo mundo, né? Mas a gente consegue separar os campos, ver o limite aonde está a nossa personalidade, onde está do outro, onde está o nosso respeito, onde está do outro. Isso é outra coisa que nós brasileiros precisamos. Essa coisa do jeitinho, eu acho que tem que acabar, né? Claro. Sem dúvida nenhuma. Escreveram aqui, resumindo, hoje ninguém quer ter trabalho, nem consigo, nem com os filhos. Temos que resgatar o amor próprio. Muito bom, gostei. Isso mesmo, Né? com certeza. Porque se você não tem, também não pode passar, né? Então tem isso Claro. aí como norma e como meta, com certeza, com certeza. Interessante que o seu universo hoje é um universo todo voltado para a educação, né? Legal isso. Sim. Graças a Deus. Muito bom, muito bom, muito bom. Porque não é todo mundo que está falando de educação, né? A gente não está vendo esse tema ser muito discutido. O pessoal está falando muito de política, sim, mas a política também está ligada à educação, com certeza. Claro, e você não pode... Se não tem educação, não tem crescimento, não tem evolução, não tem nada. E não é só a educação 1 mais 1, 2, e, enfim, a educação em geral. Tem que estar antenado com tudo que acontece no mundo. E saber conversar sobre os assuntos e ter uma opinião formada, né? Eu sinto que as pessoas, às vezes, apesar de se sentirem frágeis,
Elas dão desculpa para tudo e não querem tomar postura, não querem tomar posição, não querem agir quando podem agir e quando devem agir. Então tem gente que fica lá em cima do muro olhando o que vai acontecer. Só que nesse momento que a gente está vivendo, Não não dá dá para ser. tempo de ficar esperando o que vai acontecer. Você concorda? Isso mesmo. Esse é o grande desafio, por isso que tem que caminhar. E no momento que Pois você é, caminha, você tem que ser um guerreiro, você não pode ser um Marte. claro, Né? Você tem que claro. caminhar, tem que lutar para sobreviver e mais ainda, você tem que acreditar na vida, que eu acho que é o mais importante aí. Porque o grande desafio que eu sinto nas pessoas, e sejam elas de quaisquer faixa etária, porque a gente está vendo isso com 15, com 30, com 40, com 60, é mais ou menos a mesma coisa. É o processo de entrar dentro de si, que dá medo, né? E procurar ajuda se for preciso, porque também tem Uhum. muito terapeuta aí para ajudar e conseguir ultrapassar junto, né? Esse trabalho Claro, de construção interna, de descobrir os seus valores e claro. descobrir para onde É, que você tem que caminhar para ajudar a sua vida, é. entende? Então, é bem Mas isso por aí. é. Chega final de tarde, o aeroporto fica aqui a mil, né? E aí que às vezes eu não ouço a frase inteira sua, mas você não sente que as pessoas hoje estão mais distantes da própria verdade e realmente não se entregam naquilo que tem que ser feito? Porque nós estamos tendo que tomar uma postura e agir, né, Marilu? Não dá para ficar mais esperando absolutamente nada, né? De ninguém. É, Esse que é o ponto. Eu acho que não é, dá para esperar de ninguém, só da espiritualidade mesmo e da sua é. própria construção interna e de querer ultrapassar esses obstáculos que você vai deixando para debaixo do tapete, né? Por exemplo, Sim, se você sabe que você está numa tristeza profunda e se você fica paralisada em casa, isso não vai ajudar. Você tem que buscar a claro, causa, né? claro, Buscar o porquê que está assim. Da onde claro, vem? Né? Às claro. vezes, por exemplo, eu acho que não é momento de você olhar para vidas passadas, porque você já sabe que está tudo aqui. Nós estamos com os arquétipos aqui todos ao nosso redor. E todas Sim. essas vidas estão agora, nesse momento, junto da gente. Quer dizer, nós estamos, na realidade, ultrapassando todas essas vidas para estar e ser um outro ser humano. Né? Então, Sim. esse momento é com a gente mesmo. Agora, é natural É. que ajudar na terapia, ajudar em todo o processo de meditação, que eu acho que é muito importante. E É. também a gente sabe, por exemplo, eu acredito piamente, você também, que todos os extraterrestres, todas as energias cósmicas de luz, elas estão nesse momento perto da gente, Sim. esperando que a gente se liberte para poder também atuar em cima de nós. Porque não Sim. são eles que vão chegar aqui, colocar as naves e salvar a Terra. Não, quem vai salvar a Terra Claro. somos nós. Nós estamos aqui para isso. Para passar para a quinta dimensão, para a quarta dimensão, tem que ser esse caminho. Não tem É. outro. A saída é É exatamente verdade. essa, né? Então, eu É acho verdade. que eu não sei se a gente ainda tem tempo, mas eu gostaria de deixar aí um trabalho de meditação que pode ser feito. É um trabalho Vamos lá. energético, que é o Você estudo tem 15 Mahaya. minutos. Tem 15 minutos, então vamos lá. Eu vou começar, Você faz mas em 10 minutos. eu E aí faço você em deixa 10 sua minutos. mensagem final. Ó, família Pax, amanhã eu tô aqui com o Cléudio Bueno, meu companheiro há 30 anos, que faz o xamanismo crístico na Pax. Ele vai falar sobre Maria Madalena, a discípula e companheira do bem-amado Mestre Jesus. Todo mundo aqui. Ó, tem mais um comentário aqui, ó. A maior parte do povo não tem amor próprio e nem amor à pátria. E ainda não tivemos a guerra. Será que só assim para largar o pão e o circo? Ou não temos evolução espiritual? Não dá para entender. Olha, eu não acredito em guerra. Eu Nem acredito eu. na transformação da Terra. Eu É, realmente não acredito em guerra, porque eu acho que nós já ultrapassamos esse ponto. Eu acho que a gente chegou a um processo de consciência que é impossível falar de sim, guerra. Agora, acho sim que nós temos que trabalhar internamente para que a gente consiga chegar a um patamar de luz.
E esse Olha, processo é individual e coletivo, né? Então, vamos em frente, que atrás tem vamos gente, lá. né? Vamos meditar, então. Vamos lá. Então, esse trabalho é o escudo marrárico, que é um processo de limpeza que a gente pode fazer pensando não só no Arcanjo Miguel e principalmente nos arturianos. É um processo de limpeza do campo eletromagnético e o escudo marrárico trabalha a nossa Merkaba, que é a nossa casa interna de luz, e que ele trabalha na 12ª dimensão. Então, é um trabalho bem forte. Normalmente, é aconselhável que a gente faça de manhã, antes de sair de casa, e à noite, antes de dormir, porque a frequência do escudo marrárico, que foi canalizado pelos arturianos, o Clarindo canalizou, ele fica no nosso campo eletromagnético por 6 horas, né? Então, vamos agora, nesse momento, mudar um pouquinho a frequência, fechar os nossos olhos, relaxar, respirar profundamente, relaxando, se for possível, relaxando o corpo, relaxando o nosso estado emocional, espiritual. E nesse momento, eu quero chamar os nossos amigos arturianos, eu, Marilu Miranda Montenegro e Almeida, invoco a amada presença de Deus Pai e Mãe, o Cristo Cósmico, o Espírito Santo, o Shekinah, invoco os mestres ascensionados da hierarquia planetária e cósmica, os senhores e senhora de Arquituros, os amados arturianos, a bem-amada e poderosa presença do Eu Sou, para ajudar nesse instante a todos que estão aqui presentes, a mim e a todos os outros. E nesse instante, fechando os olhos, queremos pedir que a grande estrela Merkaba de luz, do lado esquerdo do nosso cérebro, a estrela branca, vá trabalhando todo o nosso cérebro. E nesse instante, do outro lado, a estrela prateada, fechando como se fosse um grande escudo todo o nosso cérebro. O frontal, descendo agora para o nosso laríngeo, tomando conta de toda a nossa cabeça. Arturian, Arturian, Arturian. Om Antehash, Om Antehash. Samarion, Samarion, Samarion. Descendo agora para o nosso timo, tomando conta de todo o nosso sistema imunológico, o nosso cardíaco, limpando toda essa área, requalificando todo esse processo. As duas estrelas Merkaba de luz vão cruzando o nosso corpo, tomando conta do cardíaco, do plexo solar, pulmões, coração, do plexo esplêndido, descendo completamente por todo o nosso corpo. As duas estrelas vão cruzando o nosso corpo, na parte da frente, de trás. Escudo marrárico ativando agora, escudo marrárico ativando agora, escudo marrárico ativando agora. Descendo agora para o nosso chakra básico, limpando e requalificando todas as energias negativas que ainda estão presentes em nós, limpando e requalificando, limpando e requalificando, limpando e requalificando. Que a chama violeta aqui presente também, com os mestres ascensionados, descendo com as duas estrelas Merkaba de luz. Para as nossas pernas, para os pés. E nesse momento, como se fosse um tubo de luz branco prateada, formando
um grande hierofante no nosso corpo físico, mental, emocional e espiritual, descendo com essas duas estrelas, blindando completamente o nosso corpo de qualquer energia negativa. Chegando agora aos nossos pés, pedimos licença à Mãe Terra, recebendo agora as energias do escudo marrárico da Terra, que profundamente, com todo o amor da Mãe Terra, vai levando para o cosmos tudo aquilo que não precisamos mais no nosso corpo físico, mental, emocional e espiritual. E o escudo marrárico de cada um de nós, juntamente com o escudo marrárico do planeta Terra, vai recebendo a energia do Arcanjo Miguel, da 12ª dimensão. Escudo marrárico, ativando todo o nosso corpo físico, mental, espiritual, recebendo a energia do nosso amado Arcanjo Miguel, da 12ª dimensão, juntamente com os nossos amigos arturianos. Escudo marrárico ativando completamente o nosso corpo físico, blindando, blindando, blindando por 6 horas em cada um de nós aqui presentes, na sintonia dos mestres arturianos, dos anciões cósmicos, da luz arturiana e do nosso amigo Arcanjo Miguel. Que assim seja, expirando, expirando, expirando. Queremos agradecer ao senhor e senhora de Arquituros, a Djalku, a todos os mestres anciões que tomam conta desse trabalho, a Dr. Rafael de Arquituros, que estiveram aqui presentes, trabalhando as nossas Merkabas de luz, para que possamos ter proteção, força, saúde e paz. Respirando, respirando, expirando, voltando, voltando, voltando. Namastê, Cláudio. Muito obrigada a você, mais uma vez, pela oportunidade, que possamos estar juntas, quem sabe, algum dia. Com certeza. Gratidão a você, Marilita. Adorei, estou tão mais leve. Nossa, tiraram um monte aqui, ó. Não sei bem o que foi, mas valeu, viu? Gratidão aos anjinhos. Não, porque assim, todo mundo, né, tem as suas energias, né? E vamos lá, muito, muito forte mesmo, muito legal. Obrigado. Fico As muito pessoas estão contente. perguntando se pode repetir, elas vão assistir de novo, pode fazer de novo, né? Pode Pode? Tem sim. contraindicação? Não. Não, Olá. não tem nenhuma, não tem nenhuma. Quem Pode quiser entrar em repetir. contato com a Marilu, tem o Instagram dela aí, ó. Entre em contato com a Marilu Montenegro, conversem com ela. Quem quiser agendar consulta, bate-papo, ela está aí à disposição. No Rio de Janeiro, no nosso amado Brasil. Marilu, É. adorei, ainda estou flutuando aqui. Muito bom. Valeu, cara. Muito obrigada a você, viu? A E tua... teve gente já. Tô atendendo gente da outra vez, viu? Gente da Legal, muito bom. Espanha, dos Estados Unidos. É, Tá assim legal. mesmo, é internet, não tem barreira. A tua mensagem final.
A mensagem final é que vocês, minha gente, sejam guerreiras, guerreiros, saiam da paralisação. Vale a pena a vida. É isso que a gente tem que deixar. E nós estamos no caminho da quinta dimensão, com certeza. Viu? Os arturianos estão aí, os pleidianos estão aí, toda a equipe da Pax, todos os mestres ascensionados. Mestre Germaine tem uma ligação completa e total com os arturianos. Então, nós estamos na sintonia, cara. Me agradeço a você todo esse trabalho que a gente veio fazendo e que continua fazendo aqui. Tenha força, coragem e... Amém. Guerreiro. Saúde. Isso aí. Obrigada, beijo na Marilene, beijo em todos aí no Rio. Gratidão, Obrigado. Namastê, família Pax. Obrigada, Namastê, Marilu. Você obrigado. volta, hein? A gente combina, daqui a pouco você volta. Tá bom, valeu. Tchau.